Boa tarde! Estamos juntos mais uma vez. Quinta-feira, professor. Semana Santa. Já comprou ovo de Páscoa? Boa tarde. Não, já comprei o peixe. O peixe. Exatamente. Eita, vamos almoçar lá esse final de semana. O peixe com bredo. O bredo. Ai, bredo eu não gosto, não. Eu não vou pagar R$80 no ovo de Páscoa, só se ele vier com botijão de gás dentro, meu amigo. Tá. Ou Porque então, ele tá muito caro. eu tenho 1 litro de gasolina também, né? Pode Tá. ser. Eu não sei qual é o mais caro. Estamos juntos mais uma vez nessa quinta-feira, né? Com mais uma aula de língua portuguesa. Coisa boa, né, professor? Hoje é um assunto fundamental, né? Eu acho que, numa redação, por exemplo, a primeira coisa que um corretor percebe logo é um erro de acentuação. Vamos falar de acentuação Então, você gráfica não hoje. pode gente. de jeito nenhum errar uma acentuação qualquer que seja. E outra coisa, muita coisa mudou depois do novo acordo ortográfico. Por exemplo, a acentuação das paroxítonas que a gente vai ver aqui hoje. Exatamente. Né? É. Vamos embora? Vamos começar? Vamos começar? Enche a tela, meu querido, tá aí, olha. Acentuação gráfica, a gente começa pela regra dos monossílabos. Olha lá, ó. Quando a gente fala em acentuação gráfica, a gente precisa lembrar, né, professor, da diferença entre sílaba tônica, sílaba átona, sílaba mais forte, né, sílaba mais fraca, a entonação, quando a gente vai falar uma determinada palavra. E a gente começa ali, ó. A acentuação gráfica leva ao acento os monossílabos, ou seja, aquelas palavras que apresentam apenas uma sílaba. Monossílabos tônicos, terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. A gente tem ali, ó, pá, pode ser no plural também, paz, né? Fé, nó, né? Os nós, né? Também pode ser gás, pés, pós, perceba. Todos são termos monossílabos, todos são acentuados. Por quê? Porque são monossílabos tônicos que terminam em A, E e O, ou com ou sem a letra S. E detalhe, não se separam. O monossílabo não se separa, professor. Claro. E por que são monossílabos? Porque tem uma vogal apenas. Isso. E se só tem uma vogal, só há uma única sílaba. Exatamente. A questão é saber se eu vou pronunciar forte ou fraca esta única vogal. Aí a gente vê, né, o que é o monossílabo tônico e um átono, né? Exatamente. Átono. Até a própria palavra diz, né? Este A, né, significa uma negação. Né? Então é uma sílaba que tem menos força, menos som, né? Menos tom para ser pronunciado. Tônico, né? significa forte, Isso. né? Daí, ó, água tônica. Isso, né? água, gás. A água gente pode falar, forte. a tônica desse verão é o vermelho, quer dizer, vai Isso. predominar o vermelho. Então, Perfeito. tônico é aquilo que se destaca, né? Então, aquela letra, aquela vogal é pronunciada com maior intensidade. Agora, eu estou falando isso por quê? Porque agora a segunda regra é comigo. A oxítona, vamos Então, embora. muito cuidado. Quando eu falo de monossílabo, eu estou querendo falar da quantidade de sílabas. Mono quer dizer um, né? Única. E sílaba, então uma sílaba apenas. Agora, quando eu falo de oxítono, tono quer dizer forte, oxi quer dizer último. Então, a sílaba tônica é a última. Olha aí, minha gente. Então, eu preciso ter mais de uma vogal, isto é, a palavra precisa ter mais de uma sílaba para poder eu caracterizá-la como oxítona, isto é, a vogal mais forte é a última. E a gente sempre conta, né, professor, da direita para a esquerda. Né? Então, exatamente. cajá, olha lá, ó. Então, a gente está aproveitando aí as letras que Luiz falou aí dos monossílabos. Então, quando eu falo de monossílabo, eu falo da quantidade de sílabas. Oxítono é o posicionamento dela, tá certo? Onde é que ela está? No final, como ele disse, da esquerda para a direita é a última sílaba. Então, eu tenho as mesmas terminações das monossílabas para as oxítonas, A, E, O, tá certo? Agora eu só acrescento em ens. Isso. Muito cuidado com isso. Então, cajá. Atrás. E um detalhe também, minha gente, um detalhe muito importante. Olha, atenção para isso aqui, hein? Se eu tiver uma vogal nasal e essa tônica for na vogal nasal, o tio, quase não saía, o tio é um sinal de tonicidade. Então, na palavra maçã, a sílaba tônica é o an. Então, esse tio não é só nasalizador, ele também é um acento tônico, tá? Perfeito. Não esqueçam disso. Então, cajá, atrás, café, Olha os exemplos. bebê, cipó, propôs, além, muito cuidado, minha gente, com isso,
para terminação é M ser acentuada, tem que ser a última vogal oxítona. forte. Isso. Ah, mas eu conheço a palavra cantem. Acaba com uma M e não tem acento. Por quê? Porque a vogal forte é a Penúltima, a paroxítona, né? o paroxítono. Além, porém, armazéns, parabéns, neném, neném. Ninguém. Olha aí, a tônica tem que ser a última. Agora, interessante, professor, a palavra bens não é acentuada. Ah, não é. Não é? Não é, porque tem uma única sílaba. Uma única sílaba, é o E monossílabo. a terminação é M ou é NS, não serve para acentuação nos monossílabos. Perfeito. Daí você tem bens, trens, Trens. tá bom? Porque tem A somente própria palavra trem no singular. no trem, no Também singular, não tem. bem no singular, Isso. não tem acento porque são monossílabos. Já ela sendo oxítona, aí... E é passa importante a ter lembrar, Paulo, que esse assunto, ele está... E ele... Ah, porque eu não preciso estudar gramática para redação. Mentira! Tá? Na hora da correção, o corretor vai olhar para a parte de acentuação gráfica. Está lá na primeira competência da redação. Alunos do primeiro ano ainda vão ver redação lá na frente, para o Enem, sobretudo, não é? Mas é importante a gente saber. Vamos embora? Bora Vamos lá. dar? Cuidado com... Olha lá, ó, as palavras trem, bens e sem foi o que você Exatamente. explicou, Não leva né? acento porque são... Monossílabos. Isso. Perfeito. E agora, Luiz? Olha lá, ó, levam acento as formas verbais oxítonas, terminadas em A, E e O, ligadas a pronomes enclíticos ou mesoclíticos. Vale lembrar isso, né? A ênclise, né, é o pronome lá no final da palavra e a mesóclise é o pronome, né, no meio do verbo. Então, ênclise no fim do verbo, né, mesóclise ali de meso, do latim, que vai significar meio. Então, quando eu digo, professor, não encontrei o livro, mas preciso encontrá-lo para dar aula. Perceba, ó, encontrá-lo. Eu tenho ali um exemplo de ênclise, o pronome está lá no finalzinho do verbo, e eu tenho, sim, uma oxítona terminada em A. Então, o acento ali é obrigatório. Recebê-la, ó, outro exemplo, né? Perceba, o E ali, né? Quando eu digo, professor, recebeu a encomenda que te mandei? Não, né? Ainda não. Aí não posso usar o recebê-la. Não, não, eu posso dizer, professor... Ainda pretendo recebê-la. Recebê-la. Isso. Pronto, show de bola. Aí nós temos, ó, o verbo dispor também, ó, dispô-los. Perceba, o O ali acentuado, eu tenho um pronome no finalzinho do verbo. Vamos falar das mesóclises? Professor, olha lá, Paulo, diz lá. Bom, o problema não é tão fácil como está parecendo, não, viu? Você tem que ter muito cuidado com esse pronome o, a, os, as, porque ele só vai entrar com verbo transitivo direto. Eu não posso deixar de dizer a você isso, né? Então, preciso lhe encontrar ou encontrar-lhe. Nunca, jeito nenhum, nunca. é, Porque o lhe só pode ser objeto indireto e aí o isso. verbo encontrar é transitivo Tem direto. que ter o lhe, sempre Então, tem que ter o verbo. mas por que eu direto, acentuo aquele A lá? Ó, primeiro, veja bem, encontrá-lo são duas palavras que têm uma ortografia independente, né? Ló é um pronome átono e encontrar é um verbo que terminaria por R. Isso. Mas quando eu faço a ênclise, eu corto R. Por isso que leva um acento. Sabe por quê? Uma vogal seguida de consoante não tem acento, mesmo sendo Perfeito. tônica. Então, se aí fosse encontrar com R, não teria acento. Não teria, porque a vogal exatamente. A seguida de consoante não vai ter acento. Na hora que eu tiro R, aí o A fica como sendo a última letra, então vai receber acento. E os Então, exemplos ali, professor, da mesóclise? agora, a a maluía, vem Isso. pela Interessante que a gente primeira utiliza isso, primeira né? coisa, você só pode fazer isso aí se o verbo estiver no futuro. Isso, né? mesóclise só no Então, futuro. amaria, vender lá. Amaloía. Isso. Então, Vender lá. ou futuro do presente ou futuro do pretérito, pretérito. qualquer futuro desse aí você pode fazer a mesóclise, desde que não haja uma palavra atrativa. Isso, um Se fator houver- de próclise, né? Isso, Fator então, proclítico. não o amaria, Aí sim. não puxa o pronome. O advérbio Eu de tô negação entendendo. puxa pronome A para gente está entendendo que não tem uma palavra atrativa, né? Isso. Então, nesse caso, a gente bota o pronome no meio do verbo. E é importante lembrar, vários alunos já me disseram isso. Caramba, existe isso? Amaloía existe. Estamos falando de mesóclise. Pronome no meio do verbo.
Obviamente, no português do Brasil, a gente vai ver isso em textos mais formais. A gente vê muito isso na Bíblia, né? A Bíblia é um livro que traz muita mesóclise. Agora, uma curiosidade é que em Portugal, a mesóclise era usada com uma facilidade maior. A gente encontra, né, a mesóclise, né, no uso mais casual, né? Mas me parece que a juventude, os mudando. mais jovens já estão mudando essa tradição. Graças a O Deus. voz, por exemplo, que era muito comum em Portugal, já está sendo trocado pelo você. Graças a Deus. E a mesóclise está tudo muito parecidinho com o Brasil. O Brasil agora está invertendo a história. hein? Tá sim. Antigamente era Portugal que influenciava Que era a gente. cabeça de tudo. Agora né? é o Brasil que está verdade. influenciando A Portugal. força do português brasileiro é Com a muito grande, né? literatura, a televisão, a As redes música, sociais. as redes sociais, a música popular brasileira, as novelas Até pra brasileiras. tradução, né? Exatamente. Então, ó, a Maluía, dar-te-ei, olha que chique. Dar-te-ei um Mas abraço. aí não se Dar-te-ei esqueçam, um abraço. isto é para uma Todo mundo vacinado, linguagem, viu? Pode uma abraçar. linguagem formal. Isso. Não se esqueçam disso. Simbora, Para- meu filho, se não dá tempo, não adiante. Olha lá, ó, proparoxítonos. Essa aí é a regra mais fácil que eu sempre digo aos meus alunos. Gente, proparoxítona, toda proparoxítona vai receber acento. Independente da terminação. Independente disso. Se termina em vogal, em consoante, se é plural, se é singular, não importa. Lembrando que a proparoxítona tem como sílaba tônica, a sílaba mais forte, a antepenúltima e o que vier antes dela. Verbo também, não é só substantivo, não. Verbo também. Isso. Vendêssemos. Tem acento, Isso, né? vendêssemos. Lâmpada, olha lá, se eu separo, eu tenho uma trissílaba, cuja sílaba tônica é a antepenúltima, sempre contando da direita para a esquerda. Êxodo, abóbora, rápido e córrego. Simbora para as paroxítonas? Vamos lá. Uma curiosidade, né, Paulo? Uma vez você me disse, a gente tomando um café, você me disse que na língua portuguesa, né, a maior quantidade de palavras são paroxítonas, né? Isso, somos uma língua paroxítona. Comenta um pouco, amigo, sobre isso. Nós temos uma quantidade muito grande, em torno de 90% das palavras da língua portuguesa 90%. estão 90% são formadas nosso vocabulário é formado de palavras paroxítonas. Agora, as Tem explicação pra pró-paroxítonas isso, no né? passado não tinham acento, elas não eram acentuadas. E aí também nessa última reforma, no último acordo, aliás, Vamos falar dele não agora. era para ter, não era para ter acento mais. Nas paroxítonas. Mas como elas são uma quantidade muito pequena, Deixaram. muito pequena, vamos deixar para poder a gente marcar, para não dar problema com tantas palavras por aí, já deram. Se a gente já tem 90% de paroxítonas, imagina se a gente tirasse a confusão que ia dar, né? Exatamente. Agora, muito interessante isso. E com certeza, a origem é a questão da língua latina, né? Da língua latina. Da estrutura do latim, exatamente. né? Curiosidade Vamos lá, boa, então. gente. Levam acento os paroxítonos terminados em R, N, X, L. Você faz assim uma forma mnemônica. É a dica, né? A Pega a palavra- palavra rouxinol e ó, já tem o R, já tem o X, X. já tem o I, tem o N, tem o L. Dá uma decorebinha mais ou menos assim. Então, Eu por sempre dou uma exemplo, dica aos alunos, viu? revólver. Olha, paroxítono. Não é revólver. Perfeito. A palavra não é revólver. É revol. Paroxítono terminado em R, leva acento. É acentuado. Tórax, acabado em X. Próton, acabado em ON, não é? Isso. Fácil, acabado em L. Daí fácil, amável. Mas Móvel. móvel. Mas eu conheço a palavra anel, que não tem acento, não acaba em L. Não é só porque termina em L. Não é só porque termina em L. É a sílaba tônica. Tem que levar em consideração a sílaba tônica e a terminação. Anel não leva acento por ser uma oxítona, que é uma Exato. palavra amor. Né? Amor Exatamente. não leva acento. Tanto Exatamente. a sílaba tônica de amor é humor. A maior prova é que o apelido de amor é Mo. Né? Mo. Essa declinação, essa Exatamente, variação. exatamente, Né? é. Amor, Mo. Você chama o seu amor de Mo. Então você né? faz assim: a regra que serve para as paroxítonas não serve para as oxítonas. Eu digo isso aos alunos, é eliminação. Que vale. Não vale, pronto. Se eu digo que você acentua os paroxítonos acabados em R, você não vai acentuar os oxítonos. Você já Uma regra automaticamente elimina a outra. Né? elimina. Decora a regra das oxítonas, que é mais fácil. É mais fácil. Né? Porque Aí a é só, paroxítona é muito grande. é só ver que o contrário não é possível. São paroxítonos. Exatamente. Não é isso? Então, Olha cuidado lá, ó. com. Cuidado com essas palavras, ó. Pólen e hífen. Se eu levo plural, elas não serão acentuadas, porque passam a ser oxítonas, não é isso? Exatamente, olha aí. Pólen é paroxítono, mas pólen, pólen, pólens, hífen
hífens. E tem um plural de hífenes. Hífenes, tá certo? Mas peraí, por que pólis não é acentuado? Não continua sendo paroxítono? Continua sendo paroxítono. Mas quebra a Mas regra. se eu acentuo as oxítonas acabadas em ENS, como armazéns, vinténs, eu não vou acentuar pólens, que é um paroxítono. Vinténs, não lembrava Acabei de dizer agora mesmo. Não. Vinténs. Vinténs. Você é da tua época, era vinténs. Eu não lembrava. Então, se você tem paroxítono acentuado, não acentua o oxítono. Está aí. A regra é fácil de você decorar. Simbora. A próxima. Olha lá, ó, levam acento os paroxítonos terminados em iis, caqui, lápis, tênis, percebam, ó, paroxítono, sílaba tônica, penúltima, terminou em i ou is. E levam acento, olha o que você falou, Paulo, aquela questão da tonicidade, né, do an, da nasalização. Vamos falar novamente disso, ó. Ima, imas, órfão e órfãos. Alguns alunos perguntam, professor, a palavra órfão tem 2 acentos? Opa! Cuidado. Já foi questão de prova de concurso, inclusive, isso, hein? Tem sim 2 acentos, Nós mas temos um aí. é sinalizador de nasalidade Marca de nasalização, e né? o outro é de sílaba tônica. Vamos dizer o que é marca de nasalização. Marca de nasalização é, como o próprio nome diz, né? Mostra que aquele som daquela letra, daquela vogal, ele sai pelo nariz. Né? A palavra órfão, a palavra imã, a palavra rã, né? Isso. Rã, o animal rã, né? Então, é uma marca nasalizadora. Você não lê orfal, Isso. mas fã, orfã. Esse somzinho isso é sai pelo nasal, nariz, é sai pelo nasal. nariz. Se você Perfeito. fechar o nariz, ó, orfã. Que é coisa. porque Faz de novo, vai. orfã. Tá vendo? Ficar do da aula com O ele. som não sai por quê? Porque ficou preso aqui, porque ele sai pelas fossas nasais. Que coisa bonita. É o meu amor. Vamos embora. Lembre-se de que o acento, tio, não é acento mais de marca de nasalidade. Nasalidade. Então, Ok. importante essas regrinhas, né? Vamos embora. Vamos lá. E aí a gente continua, ó. Como a regra das paroxítonas é grande, né? Levam acentos paroxítonos terminados em US. E uns. Bônus, ônus, álbum, álbuns, no plural. Isso. Né? Ó, também os paroxítonos terminados em PS, como bíceps, fórceps, tríceps, quadríceps. Tudo isso aí, gente, é paroxítono. E também veio aquela regrinha clássica dos ditongos, né? Acentuam-se os paroxítonos terminados em ditongos, sejam eles ditongos crescentes ou decrescentes. Olha ali, ó, mágoa, régua, história, tênue e ódio. Lembrando que o ditongo, eu já ouvi muito quando eu era criança, ditongo é o encontro de 2 vogais na mesma Opa! sílaba. Lembra disso? É. E não é. 2 vogais nunca vão se encontrar na mesma sílaba, porque 2 vogais vão formar hiato. E os hiatos se separam, os ditongos não. Perceba, a palavra história, se eu separo, olha, história, o riá, isso aí, esse i e esse a não são vogais. Eu tenho primeiro uma semivogal, que é o i, e depois eu tenho uma vogal. Então ali, ó, um paroxítono, uma palavra paroxítono terminada em ditongo crescente. Lembrando que o A vai ser sempre vogal, não se esqueçam disso. Onde houver a Isso. letra A, ele é vogal. É verdade. Então, o O pode ser vogal ou semivogal. Pode caso ali de mágoa. Mágoa. Eu não digo magó. Eu digo magu. Ele tem um som de som U. de U, então é E esse semivogal. U fica mais fraco diante do A. O A vai sempre imperar como vogal. Tá? Então, como é o caso de régua. O mesmo A que eu tenho mágoa, eu tenho régua. Né? História. Tênue. O E é mais forte do que o U. Né? Exatamente. A coisa não é porque eu falo mais alto, eu vibra mais, é porque você diz mais rapidinho, quase não se Quase, percebe. a palavra índio, por exemplo, né? Índio. Nesse segundo i, ele quase que não aparece. É índio. Mas, Né? inclusive, uma tendência das pessoas comerem essa semivogal na prova. Exatamente. A palavra caixa. Ninguém diz caixa, todo mundo diz caixa. É, exatamente. Né? Beijo, ninguém diz É beijo. o caso de Beijo. louco. Você não fala louco, né? Ah, deixa de ser louco. Exatamente. Louco. Exatamente. Vê que o U é tão fraquinho que na prática a gente não pronuncia. E lembrando que i e u vão deixar de ser semivogais quando receberem acentos tônicos, Isso. acentos de força. É o caso da palavra saúde. Ninguém diz saúde. Exatamente. Né? Então eu tenho sa, u,
acentuado, obviamente, D. Então ali eu tenho, né, um hiato, vogal e vogal. Vamos Ok. embora. Leva acento a vogal tônica dos ditongos abertos, ei, oi, olha, ei, oi, acentuado. Antigamente era ei, oi, el, até a gente brincava em ei, oi, el, né? Isso não pode mais brincar assim, agora é ei, oi, só esses dois ditongos, não se esqueçam, tá? E se forem o quê, hein? Oxítonos. Tem que se ligar nisso, então, né? Oxítonos. Ah, mas eu tenho a palavra ideia. Não tem acento ideia. Então, Assembleia também não tem Opa, mais. peraí. Aí é um paroxítono. Isso. Eu separo ideia. Perfeito. Então, eu tenho aí um paroxítono acabado em A e não são acentuados. Exatamente. Agora, anéis não. É uma palavra que tem duas vogais somente. Anéis tem duas vogais, hein? Anéis. Duas vogais, duas sílabas. Aí o aluno desatento. Anéis só tem duas vogais? E o I, professor? O I não é vogal. O I é uma semivogal. Nesta palavra aí. Exatamente. Porque o I em outra palavra, como açaí, Exatamente. aí ele é tônico, Perfeito. ele é pronunciado fortemente, ele vira vogal. Tá certo? Cuidado com as decorabinhas, cuidado com Exatamente. ela. Tem uns né? bidus que às vezes não ajudam não, viu? É, exatamente. Leva acento a vogal tônica do ditongo aberto, el, então, chapéu. Qual é o plural de chapéu, minha gente? Olha, cuidado com isso, cuidado com o vício de linguagem aí. Isso. Tem muita gente falando que chapéus. Opa, cuidado. Plural, chapéus. Acabou em ditongo, é só botar um S. Exatamente. Então, chapéu, chapéus. Pronto. Véu, véus. Dependendo aí do sotaque, da pronúncia. Exatamente. Aí né? já é variação Então, linguística. chapéus, véus, ilhéus. Isso. É só botar um S na frente. Maravilha. Cuidado. Me lembrei agora do plural de cidadão. Outro dia eu vi um repórter na TV falar cidadãos. Eita. Ainda bem que eu estava sentado. Mas acontece. Acontece. Às vezes acontece. Então, plural de cidadãos, cidadãos. Só existe esse plural. Isso. Não tem, também pode ser. Não. Não existe, não. Cidadão é Cidadão, cidadãos e acabou. E chorou. Os ditongos abertos ei, oi não são mais acentuados quando aparecem em vocábulos paroxítonos. Eu acabei de dizer agora. Exatamente. Então, heróico não tem acento, heróico porque é paroxítono acabado em O. Heróico. Então, não é acentuado. Mas a palavra herói tem. Tem que se Mas tem aí é que eu explicar. falei. A regra Herói, que vale herói. para o paroxítono Isso. não vale para o... Heróico é paroxítono, não tem acento. E herói? É Herói oxítono, tem, então tem. oxítono. Que vale para um, não vale para outro. Perfeito. Ok, minha gente? Olha Então, agora. atenção, conforme o novo acordo ortográfico. Olha aí. Ideia, Não tem mais acento. epopeia. Não tem mais acento. Eu apoio, verbo apoiar. Não tem mais acento. E a cobra, jiboia? Não tem mais acento. Perceba, e na Assembleia? Também não tem mais acento. Vamos embora. ok? Olha Vamos lá. lá. E a gente tem, ó, normalmente na língua portuguesa, quando esses ditongos são fechados, não levam acento. Atenção, ó, Europa, ditongo fechado, sereia, oitavo. Da mesma forma também, se não estiverem na sílaba tônica, não levam acento. Interessante, né? É. Pastéis, pasteizinhos. Chapéu, chapeuzinho. Anzóis, anzóizinhos. Esses plurais aí também não vão levar acento, não é isso? Tá ok. Mas por quê? Porque não são tônicos. Perfeito. Né? Ok, minha gente? Aí olha agora o que a gente falou. Levam acento em um dos hiatos, claro. Preste atenção. Quando forem tônicos, vierem precedidos de vogal e formarem sílabas sozinhos, com ou sem a letra S, no caso. Olha lá. Juízes, perceba que aquele I não é uma semivogal, né? É uma vogal. Então ele está sozinho, isolado naquela sílaba. Ele constitui uma sílaba. A palavra miúdo. Olha a palavra faísca. Ninguém diz faísca. Todo mundo diz faísca. E por fim, balaústre. Exatamente. Gente, um assunto muito grande, né, professor? É, profundamente grande. Precisa- E tem uns detalhezinhos, umas coisas que a gente precisa ensinar você a pensar e não só decorar esqueminha, bisuzinho e tal. Tenha cuidado com esses... Pede para o teu professor, para a tua professora de língua portuguesa reforçar esse assunto, dar continuidade e ver principalmente as mudanças da nova ortografia. O tempo da aula acabou. É. Se eu pudesse, ficava aqui, ó. Exatamente. Vamos encerrar? Até mais. Tchau, tchau. Valeu.